Por esta introdução. Sejam muito bem-vindos a este Lab da TH2. Portanto, nós iniciamos estes Tourism Thinking Labs o ano passado. Aliás, foi uma das ocasiões que eu tive de conhecer o Luís Madeira. Foi essa pandemia, trouxe-nos muitas pessoas. Afastou-nos muitas, mas também trouxe outras. Então, como o Henrique Henriques costumava dizer, isto é uma espécie de futurologia, não é? Portanto, nós estamos aqui a fazer algumas especulações, ou levantar poeira, como eu costumo dizer, sobre tendências em turismo, tendências em hotelaria, e hoje vamos dedicar este lab para falarmos sobre tendências em F&B. Queria agradecer, antes de mais, ao Luís Neto por ter feito a organização deste lab, ou destes labs, em particular deste, que tenho o especial prazer de ser a moderadora. Então, o Luís já fez as apresentações, portanto temos o Júnior, o Luís, o Tiago e o próprio Luís Neto, que será um dos nossos entrevistados para este lab, que será sobre novos e velhos desafios no F&B. Então vamos começar por lançar a questão, ou lançar algumas questões que eu acho que devem servir de enquadramento àquilo que são pontos de partida para este debate. Nós estamos a nível de verão e férias escolares de verão, não é? Portanto, de junho, julho, que aí se avizinham, e já temos um ano de pandemia. Já temos um ano de teletrabalho, estamos há um ano confinados e a tentar reinventar e reaprender tudo isto. Então gostava de lançar aqui as questões de partida de 3 aspectos positivos e 3 aspectos negativos que vocês identificaram, entretanto, com isto tudo, não é? O que é que vocês acham? 3 maus e 3 bons aqui depois desta pandemia, em particular no F&B. Se calhar começamos pelo Júnior, que eu ainda não ouvi muito o Júnior hoje. Bom dia, antes de mais. Irei começar pelos pontos negativos e depois pelos positivos. Portanto, o que é que eu acho a nível negativo, pontos negativos que trouxe esta pandemia? Principalmente o abrandamento do crescimento dentro da nossa área, não é? Se nós olharmos isto há 3 anos atrás, 4 anos atrás, a restauração teve um crescimento enorme, nomeadamente na hotelaria. Isto veio com o turismo, o crescimento do turismo em Portugal. Isto trouxe postos de trabalho que hoje em dia já não existem. Portanto, a falta de bons profissionais nesta área, eu digo isto porque agora no projeto onde estou, é muito complicado nós contratarmos bons profissionais. Muitos dos profissionais que estavam inseridos nesta área já partiram para outra, se me permitem assim a expressão, mudaram de área e se perdeu muita boa mão de obra. E estamos a recomeçar, não é? Isto acaba por ser um ponto tanto negativo como positivo. E faço questão de dizer isto porque estamos a retroceder e estamos a recomeçar o porquê. Derivado da pandemia, isto veio a arrefecer, obviamente, toda a entrada de capital dentro deste setor. Ponto positivo disto, podemos nos reinventar, não é? E podemos renascer com novos estándares, novas regras que nos permitam, de certa forma, crescer, digamos, reto, direito, sem ter muitas oscilações, de uma maneira mais preparada e consistente. Obviamente que vai demorar, não é? É uma das coisas que também precisamos de ter no meio disto tudo, é tempo, paciência, resiliência, porque os tempos que se avizinham não vão ser fáceis, não vão ser tempos fáceis, mas temos que ter esta força, não é? Esta força de vontade e lutar contra, não é contra, mas lutar para termos outra vez aquele objetivo, não é? Que realmente queremos, que é isto voltar, entre aspas, ao que era antigamente. Portanto, não acabei por nomear isto por tópicos, falei disto de uma maneira muito generalizada, mas é basicamente o que eu queria nomear
está dentro destes pontos. Ok. Eu costumo dizer que eu não queria voltar àquilo que nós tínhamos e digo isso de uma maneira transversal, não é? Quer em hotelaria e também mesmo em restauração, ter que ir para sítios que estão sobrelotados, espaços onde são vítimas do seu sucesso, onde não conseguimos sequer conversar e estarmos com os outros ou conseguir marcação. E é como dizia, Júnior, realmente foi uma altura de reinventar e de algumas coisas mudarem, mas o que é certo é que nós estávamos a tomar um caminho muito, muito interessante antes da pandemia. Havia perspectivas incríveis, não é? Tiago, a tua opinião sobre isso? Sim, eu tinha aqui apontado algumas coisas também semelhantes àquilo que o Júnior disse. Em relação à reinvenção, eu já numa formação anterior tinha a oportunidade de falar sobre isso. Eu acho que nós estávamos a crescer, de facto, a um ritmo muito, muito positivo em relação àquilo também que é a marca Portugal, aquilo que é o turismo de Portugal, nomeadamente aquilo que são os nossos restaurantes e as nossas instalações hoteleiras. Acho que também que esse crescimento também muitas vezes fez com que não só agora fosse difícil arranjar bons profissionais, mas também na altura, porque havia uma grande rotatividade de profissionais no mundo da hotelaria, e acho que nesse aspecto concordo com aquilo que o Júnior disse. Acho que é uma oportunidade agora nós acalmarmos um bocado, nos reinventarmos, fazemos aqui um bocado de introspectiva sobre aquilo que tinham sido os nossos pontos positivos na altura em que estávamos na fase de crescimento, e agarrarmos esses pontos positivos e em conjunto melhorarmos os aspectos negativos que tínhamos, porque sem dúvida isto foi uma altura catastrófica. Eu, à semelhança da Catarina, também não gostava de voltar àquilo que nós estávamos antes. Portanto, acho que é uma excelente oportunidade para nós agora, em conjunto, e as entidades também responsáveis por isso, que façam uma introspeção sobre aquilo que era o caminho que nós estávamos a tomar. E é a oportunidade única que nós vamos ter agora, também tendo em conta a famosa bazuca que aí vem e aos milhões de euros que estão destinados ao turismo português. Esperemos que sejam usados com consciência e esperemos que sejam usados de maneira que todos os profissionais da área possam ter condições e possam ter as ferramentas para voltarmos em força e voltarmos a fazer aquilo que somos muito bons a fazer, que é receber pessoas e a mostrar-lhes o do bom que nós temos. Tiago, nisso do receber pessoas, às vezes não havia tempo para isso. Não há, exatamente, não há. Com essa atividade pessoal que referias, Claro. às tantas, os próprios profissionais, às vezes eram mal classificados, ou os reviews não eram tão justos, justamente porque estávamos cheios de clientes, não é? Havia demasiada procura. E havendo um regresso ou uma retoma com procura, porque as pessoas estão com sede de ir aos restaurantes, não é? Estão com sede, e vê-se pelos takeaways e pela a reinvenção até do packaging, dos deliveries cuidada. Eu não sei até que ponto, às tantas, a equipa vai ter outra vez esse cuidado e essa atenção que consegue ter quando nós não temos uma ocupação lotada, um espaço isso lotado. era um ponto que eu tinha aqui também para falar mais à frente. Eu acho que nós neste momento somos um gigante mais ou menos adormecido. Eu acho que as equipas estão muito adormecidas, estão num estado quase vegetivo, e vai ser preciso aqui um grande abanão por parte das entidades empregadoras aos seus funcionários, e eu acho que espero, e pelo menos aquilo que tenho tido feedback de alguns profissionais da hotelaria, é que muitos deles têm tido esse cuidado agora nesta altura de fazerem um bocadinho de formação, manterem contacto com as pessoas, manterem as pessoas vivas e atentas àquilo que se está a passar, a medidas que estão a ser implementadas, de maneira que nós, quando possamos voltar ao ativo a 100%, não sejamos apanhados desprevenidos e não sejamos muitas vezes apanhados nessa curva que é que estamos mal preparados para aquilo que nos espera. E será que vai lá só com formação? Luís Madeira, gostava da tua opinião em jeito de transição deste tema e antes de saber os teus 3 mais e menos. Achas que vai lá só com formação, ou seja, a parte de preparar as equipas para gerir stress e pratos e o serviço e a operação, e por outro lado esperar que nós temos que ter o atendimento ali bem apurado? Eu, já agora, bom dia a todos e obrigado pelo convite. Eu diria que é muito maior do que isso, honestamente. Eu acho que a formação sim foi e continua a ser essencial, mas eu acho que o problema continua a ser cultural.
portanto, é muito maior do que aquilo que é apenas os colaboradores, as pessoas que estão no terreno, mas também temos que partir cada vez mais para um olhar cada vez mais para cima e para aquilo que foi, antes da pandemia, a forma como se geriam e como culturalmente se tratavam as empresas, a nível de hotelaria, a nível de restauração. Podemos depois aprofundar isso mais tarde, mas eu acho que cada vez mais... eu faço um recall daquilo que foi o nosso Tourism Lab há um ano atrás, e há pouco estava a comentar isso com o Luís. Está tão atual, está tão atual. É tão atual, mas nós na altura comentávamos essa mesma questão da forma como as empresas eram geridas, da forma como havia também um excesso de conceitos de empresas no mercado. Eu lembro-me, na altura tínhamos falado, eu lembro-me de dizer isto, de que na mesma rua, uma porta ao lado da outra, haviam 3 italianos, e não havia distinção entre os mesmos. E portanto eu acho que, feliz ou infelizmente, não quero estar a ser... Serviu para filtrar isso tudo. Os bons mesmo. ficam, os outros morrem. Obrigado, Catarina. É mesmo assim. E na hotelaria é a mesma coisa. E o alojamento local, espera aí, oportunismo, evocação e forma correta de o fazer. Portanto, eu acho que a pandemia veio acelerar aquilo que seria uma coisa de mercado e, portanto, veio efetivamente limpar do mercado aquilo que, empresas que eram mal geridas, 2, conceitos que não eram vencedores, e só ficaram aqueles que tiveram capacidade, obviamente, de ter uma boa capacidade de gestão. Não vou mentir, haverá provavelmente empresas que tiveram também uma capacidade de financiamento fora que outras não tiveram. Isso tem a ver com os próprios investidores individuais, etc. Mas isso são outros 500. E aqueles conceitos que vão realmente ser vencedores. E, portanto, vai tudo agora, voltando ao final. Sim, o ponto final é a formação, mas tudo vai depender daquilo que é o topo da pirâmide, ou se quisermos a base da pirâmide, para os conceitos conseguirem ser vencedores. Relativamente aos 3 pontos positivos e 3 pontos negativos, eu acho que já falei pelo menos 2 ou 3 aquilo que eu acho positivo, que foi efetivamente a limpeza do mercado, a alteração na forma de gestão e também a capacidade de melhorar a formação das pessoas e das pessoas terem ganho outras qualificações durante este período, e eu acho que muita gente aproveitou essa altura. Já há um ano atrás já havia muito essa vontade, e acho que cada vez mais as pessoas têm cada vez mais essa vontade. Vou acrescentar só um 4º ponto positivo, é de ver gente que, infelizmente, nas suas atividades regulares não puderam manter o seu emprego, então agora partiram para vir para dentro da hotelaria e trazem outras valências que não são técnicas, mas são emocionais, são soft skills muito interessantes. Eu, por exemplo, são tão importantes, Luís, e que fazem tanta falta. É verdade, porque às vezes há aquele mindset quadrado daquilo que é a operação hoteleira, e depois ou tu tens uma escola que te ensina uma coisa, ou tens uma escola que te ensina outra, e depois às tantas estas pessoas vêm que nem esponjas, abertas para tentar perceber o que é isto, não é? Exatamente. E, portanto, esses foram para mim os meus pontos positivos ao longo deste ano. A nível negativo, não vou mentir, o segundo lockdown acho que foi mais impactante do que o primeiro. Se muitas empresas tinham até conseguido recuperar durante o período do verão, especialmente quem está fora das grandes cidades, mas depois sofrem aquele embate no início deste ano. E eu acho que também, o segundo ponto, acho que vai conectar-se também mais à frente, é como é que nós vamos sobreviver, mas depois vamos aprofundar. Tem a ver também com os apoios que o Estado não deu. E isso vai impactar bastante também com a retoma da atividade. E finalmente, infelizmente, um terceiro ponto negativo é que ainda há empresas, ainda há culturas que não são condignas com aquilo que é o novo paradigma do pós-pandemia. Pois. Que não se adaptaram a tudo isto e não souberam acompanhar as exigências, quer a nível de recursos humanos, quer a nível de operação, quer a nível de cliente final. Luís Neto, last but not least, 3 plus, 3 no-nos. Sim, eu acho que, e pegando um pouco naquilo que o Luís estava a dizer, eu tinha essa guardada aqui, essa pérola que era a da limpeza feita a nível da hotelaria e da restauração, como em qualquer ciclo económico que existe.
Mas os 3 pontos positivos e 3 pontos negativos, há 2 deles que se encaixam, que é esse mesmo. Por um lado, temos esta limpeza a nível de mercado do que eram restaurantes, do que eram unidades de alojamento mal geridas, mal administradas. Por outro lado, também o seu volte-face, o seu reverso da medalha, que é o número de colaboradores que se perderam pelo caminho, seja para o fundo de desemprego, que aumentou substancialmente, seja também para passarem para outras áreas que depois muito dificilmente voltarão de novo para a hotelaria. Por outro lado, também como ponto positivo, e era aquilo que o Luís estava a dizer, ou seja, também foi o número de elementos que nós recebemos que nunca tinham trabalhado em hotelaria, mas que de alguma maneira vieram aumentar a visibilidade e vieram dar um pensamento fora da caixa daquilo que nós tínhamos. O terceiro ponto positivo será o tempo que a maior parte das empresas deveria ter utilizado, e acho que algumas delas o fizeram, de forma a parar, ou seja, vamos ter este momento de paragem, então vamos olhar para dentro, vamos olhar para aquilo que nós temos feito de alguma maneira erradamente e o que é que nós podemos melhorar a nível de futuro. Ou seja, novos conceitos, novo packing, como tu estavas a dizer, a nível de takeaway, de delivery, definir, formar, olhar para as contas, olhar para os custos, melhorá-los, rentabilizá-los, olhar para a imagem e para o marketing. Ponto negativo foram mesmo aqueles, foram os colaboradores que nós perdemos para outras áreas porque perceberam o impacto que uma crise destas tem na hotelaria e então o que é que de alguma maneira vão à procura de um porto seguro, vão à procura de outros locais para trabalharem. Em segundo lugar, também o existir muitas empresas que ainda não foram totalmente limpas do mercado, mas em que continuam a ser mal geridas, em que a fazer as coisas em cima do joelho, um pensamento muito português, é o desenrasque, fazerem as coisas, ok, eu vou abrir na sexta-feira, então no dia anterior eu é que vou delinear o meu plano de abertura. E isto tem que ser pensado, não há um pensamento estratégico, não há um pensamento do que é que se vai fazer no próximo mês, daqui a 2 meses, daqui a 6 ou daqui a 1 ano. E por último, o problema da saúde mental. Acho que é um problema que afetou de sobremaneira, seja quem se manteve na operação, seja quem teve que sair, infelizmente, pela perda do seu posto de trabalho. Oh, Luís, tu focaste aí um ponto muito importante, que é a nível do tempo que devia ter sido usado para se olhar para dentro, não é? Referiste aqui a esse ponto. Houve tempo, mas não foi bem aproveitado. Portanto, em algumas empresas, não é? Na tua opinião, ou na vossa opinião, e lanço esta questão, de que maneira é que, estando parado e sem clientes, por onde é que os restaurantes e os espaços de restauração podiam ter começado? Como é que vocês acham que podia ter sido esse o ponto de partida? Pode ser para o Júnior foi o primeiro a falar, de maneira que, na prática, como é que as pessoas podiam ter... Podes só reformular a pergunta, por favor? Então, o Luís referiu aqui um problema, um ponto negativo, que seria o tempo que muitas empresas deviam ter usado para olhar para dentro, ou seja, uma análise e eventualmente deviam ter feito algum planeamento estratégico ou deviam ter sem dúvida. Exatamente, feito alguma coisa. Então se imaginemos que agora estamos a fazer um reset e começar de novo, se pudéssemos ter mão de um restaurante 2, 3, 4, o que é que faríamos na prática, não é? Portanto, como é que isso seria na prática para evitar esse erro? Na prática seria, partindo um pouco pelo aquilo que tanto os dois Luíses, se me permitem essa expressão, e o próprio Tiago falaram, que é a preparação, a formação, a mudança de mentalidade, não é? Inculcar novos conceitos nas equipes. Deixa-me descascar isto, Júnior. Deixa-me descascar isto mais a fundo. Formação de quê? Como? Imagina, é a gente enfiá-los numa sala e dizer agora vamos levar com 50 horas da KCCP, imagina, vamos fazer 50 horas de atendimento de sorriso fofinho, ou o que é que... Mas que tipo de forma... É genérico, não é? As tantas vêm aí.
o fundozinho e vêm as coisas e vamos o quê? Cometer os mesmos erros? Sim, mas é preciso fazer formação certificada, então qualquer coisa serve. Ai, mas é preciso agora melhorar e atualizar as fichas técnicas, qualquer coisa. Onde? Como assim mesmo descascando a fundo? Ok, A tua opinião, melhor. Perante isto, obviamente que toda a formação técnica faz falta, seja ela nos vinhos, seja ela na parte da comida, KCCP, etc. Mas são coisas que, se olharmos para o passado, já eram feitas, não é? Já eram feitas. A mudança de paradigma perante toda esta situação toda tem que ser ainda mais profunda, como tu falaste bem, tem que se descascar mesmo lá no fundo, chegar àquele ponto, não é? Do colaborador, da pessoa e dizermos assim, malta, temos que dar o litro, temos que, ok? Aquele extra, vamos olhar para isto como um desafio ainda mais difícil do que já era, não é? Porque, vamos lá ver, eu sempre disse, só quem está nesta área porque gosta, não se está nesta área porque sim, porque vou tirar um curso ali na faculdade, seja lá qualquer, e sou gestor de hotelaria e está bom. Não é isso, tem que ser gostar disto. São horas de trabalho, eu gosto de receber ao cliente, eu gosto daquela satisfação do cliente de ir embora, e não é pela tipo, não é pela aquela nota de 50, de 100 euros que ele deixa, não. É pelo obrigado, o ele voltar, o ele se lembrar do teu nome e deixar numa nota, numa carta no final. São essas pequenas coisas que nunca foram tomadas em conta, no modo geral. Nunca foram tomadas em conta. Porquê? Porque era mais aquela base de, e nós todos estamos aqui, pertencemos a esta área, o Sofitel dá os cursos de francês, o Sofitel dá o curso do chás, o HCCP, o Corinthians faz um webinar de vinhos, etc. Isso tudo faz parte, mas já faz parte, já é uma coisa que já está dentro da nossa área. Ou seja, daqui Qual é a para diferenciação, não é? qual é a diferença? Daqui para frente é mudar o estilo de pensamento de cada colaborador, de cada pessoa, de cada gestor, de maneira que nós consigamos, vamos lá ver, tapar aqueles buracos, não é? Que estão para trás e que nunca foram tapados, nunca foram ligados e que hoje em dia fazem a diferença, porque o Luís Madeira já voltou a trabalhar. Eu não sei se o Luís já presenciou isto, eu já trabalho aqui deste lado há muito tempo, mas imagina, o pessoal da Margem Sul em relação ao pessoal de Lisboa, não é incompetência, mas sim a nível de caráter, não é? É mais difícil, de certa forma, nós conseguimos, não é, inculcar aqueles valores de uma standard 5 estrelas ou de uma coisa, não sei se me estou a fazer entender. Sim, perfeitamente. E não achas, Júnior, que agora também foi uma altura de provar, de mostrar, olha, mas nós estamos aqui e nós fazemos acontecer. Sem dúvida, claro que Acho sim. que se calhar o resto da malta está à espera ali dos subsídios e da asinha e disto e daquilo. Quantas e quantas pessoas não conheço assim? Estão à espera daquelas ajudas que cheguem e ficam sentados como nós estamos neste momento. Eu espero que isso seja a salvação, não é, das coisas. E eu acho que isso não é. Tem que mudar, tem que partir de nós, mudar esse mindset, não é? E ir à procura de mais coisas, mais valores de caráter, de estímulo, de vontade de enfrentar este desafio com outros olhos. Porque a parte técnica eu acho que vai haver sempre. Obviamente, naquelas empresas onde aquela parte, aquela formação técnica falho, já será aí então será ainda pior. E é urgente, é urgente. Claro, claro. Madeira, como é que na prática a gente faz isso acontecer, não é? Para evitar aquele erro que o Neto estava a referir. Eu pegando aqui naquilo que o Júnior estava a dizer, e obviamente que eu também estou há menos tempo do que ele neste lado da ponte, mas eu acho que tenho uma visão diferente porque eu tive uma ótima surpresa. Não sei se tive sorte, mas eu acabei por ter uma ótima surpresa. Partindo daquilo que eu estava a dizer há pouco. Há muitos restaurantes, e também vamos obviamente falar um pouco mais da restauração independente, que eu acho que foi aquela que foi mais abalada pela pandemia, que tem um problema de ter ficado parada no tempo. Há aqui restaurantes na zona onde eu trabalho, na Costa da Caparica, que existem e fazem exatamente a mesma coisa que faziam há 20 anos atrás. E quando se deparam com uma pandemia, tiveram que se perguntar o que é que nós vamos fazer. Alguns simplesmente acabaram por fechar, porque só trabalham do verão e do inverno, fecham na mesma, portanto, mal ou bem, passaram por isto de uma forma completamente tranquila. Outros nem por isso, porque estão abertos durante o ano inteiro. Mas acabámos por perceber que houve aqui uma pedrada no charco, por exemplo, nós, no nosso grupo, com aquilo que nós trouxemos para cá. Os restaurantes já existem há 3 anos, já tinham uma ideia demasiado à frente no seu tempo, talvez para o período em que nós estávamos, antes da pandemia, mas agora houve uma diferença que é a mudança de gestão e a mudança de cultura e a forma de trazer também uma determinada forma de trabalho de hotelaria, digamos, 5 estrelas, para dentro daquilo que nós chamamos os restaurantes de rua.
Isto acaba por acontecer é que as pessoas com quem nós estamos a trabalhar não estavam habituadas a este tipo de algumas regras, algum detalhe, e acabam por ter uma aceitação se nós explicarmos qual é que é o output e porque é que nós estamos a fazer isto. Ou seja, nós não podemos continuadamente dizer à pessoa é para a esquerda, é para a direita, isto tem a ver com a forma como nós lideramos as pessoas, mas tem a ver com o porquê que nós estamos a mandar para a esquerda e porquê que estamos a mandar para a direita. E eu acho que se nós pegarmos naquela questão que estavas a perguntar há pouco, o que é que nós temos que cada vez mais formar as pessoas? E o Júnior teve razão naquilo que disse. Formações de vinhos, formações de cartas, formações disto, técnica já existia. Em alguns sítios não existia de todo, mas na maior parte dos sítios existiam completamente. O que faltava era uma coisa cada vez mais que é trabalhar aquilo que é as qualidades inerentes a cada pessoa e tratá-los como seres humanos individuais. Envolvê-los. Perceber, eu vou dar-te um exemplo, talvez mais prático. Eu tenho uma equipa, miúdos que estavam cá antes da minha chegada, uma grande parte da equipa infelizmente teve que sair logo no final do verão e logo depois também no lockdown, e ficaram aqueles que nós achávamos que tinham mais potencial para crescer. 99,9% deles não passaram por uma escola de hotelaria de todo. A sua formação é outra, alguns até sem algum tipo de formação, e estão a fazer a sua formação, que nós chamamos de formação da vida, dentro dos... Tenho um miúdo super introvertido, que até é uma boa pessoa, não vou colocá-lo a servir às mesas. Eu vou colocá-lo provavelmente dentro do bar. E agarrei ali uma estrela. Exploraste as valências dele. Exatamente, ou seja, é um miúdo que tecnicamente é muito bom, eu olho para ele, é super metódico, eu não vou metê-lo às mesas, entrar no lodo ao fim de 2 minutos. Mesmo, é uma pessoa super introvertida, a comunicação. Agora imagina o que é, além dos clientes, entrar o dono da empresa e sabendo a personalidade que aquela pessoa tem, das pessoas começarem a tremer, e portanto, nós sabendo que o miúdo tem potencial, colocamos a pessoa atrás do bar e ganha uma estrela. Então são este tipo de coisas que a maior parte das pessoas, não quero estar a ser rude, não quero estar a ser pouco humilde, mas que 99,9% dos sítios que eu já presenciei e vi, e olho também aqui à nossa volta, não têm essa noção. Porque muitas das pessoas, e até há pouco tu estava a falar de empresas de outsourcing, por exemplo, eu vejo isso, nós agora acabámos por estar a trabalhar como empresa de outsourcing, mas a parte do recrutamento nesta altura continuam a achar que são 2 braços e 2 pernas. Não são 2 braços. Eu não quero um extra para me vir com 2 braços e 2 pernas. Eu para isso estou cá eu. Eu quero que venham pessoas que, estejam alinhadas com o conceito, estão alinhadas com a filosofia, estão alinhadas com aquilo que eu quero oferecer ao cliente, às vezes mais do que a própria técnica, tem a ver com a imagem e com as soft skills, porque o cliente vai-te sempre perdoar um determinado erro, se a pessoa se enganou num prato, etc. Mas nunca te vai perdoar um mau serviço. Okay? Nunca vai-te perdoar a falta de um sorriso, nunca te vai-te perdoar a falta de uma determinada atenção, nunca vai-te perdoar. Exatamente. Portanto, se nós quisermos olhar para aquilo que é o futuro e podemos já perguntar isto, como é que haverá uma sobrevivência da restauração independente, já para essa pergunta, mas desculpem, não é tão a parte das soft skills, a parte humana, porque as pessoas, não esqueçamos disso, todos nós, além de profissionais, também somos consumidores, e todos nós também somos seres humanos e também passamos por uma pandemia. Todos nós, psicologicamente, sofremos com isto. E aquilo que nós queremos quando vamos a um sítio não é estar a levar com dois pés em cima. É nem que eu chegue ao sítio e diga, ok, isto é um bar de praia, agora seja, mas eu quero o mínimo. de mimo, de colo, exatamente, de abraços, exatamente. Falarem que deve ser connosco. Eu vou dar-te uma frase rápida antes de falar com outra pessoa. Foi o outro dia, eu estava a falar com o Gregory Bernard é o dono do grupo, é o nosso acionista, é quase um o nosso pai de família, como nós gostamos de lhe chamar. E o Greg disse uma coisa, olha Luís, há 20 anos atrás era mainstream ter aqueles barmans super cool, aquela cena dos shakers e das barbas longas e tudo muito a giro, e depois demoravam quase 20 horas a me fazer um cocktail e ele irritava-se. E ele disse, isso era mainstream há 20 anos, era giro há 20 anos atrás, é mainstream hoje em dia, não quero ser mainstream, eu prefiro ter miúdos, como o Eduardo, que eu estava a falar há pouco, introvertidos, simpáticos, mas que me façam as coisas como deve ser e que tenham pelo menos uma atenção, que sejam sweet. Eu, usando a expressão que ele usou, sejam pessoas doces e pessoas queridas. Pode parecer completamente lame, desculpem, talvez usando esta expressão inglesa, aquilo que eu estou a dizer,
mas é isso que as pessoas procuram e é assim que a restauração vai evoluir. Sim, mas é Se isso me mesmo. permitem aqui só acrescentar aquilo que o Luís estava a dizer. Força, Luís, força. Não, completa, Júnior. Acrescentando aquilo que o Luís estava a dizer, é um facto, consoante aquilo que eu referi e que ele também referiu, o cliente, quando se sente na mesa, se ele pedir um Barolo ou um Masi Toscana, uma garrafa de vinho que custa 70 euros, ou 50 ou 70, tanto faz o tipo de vinho, não interessa. Aqui a questão é, o cliente vai beber um copo de vinho, e se calhar o cliente nem vai ter aquela cultura, obviamente quem pedir uma garrafa mais cara pode saber, não vai ter aquela cultura se o vinho é bom ou é mau. A maneira como tu vais servir, a maneira tu recebeste o cliente e sentas o cliente e fazes sentir o cliente numa experiência do início ao fim. Eu acho que partindo por aí, e aquilo que o Luís disse, na minha opinião, muito bem, aqueles restaurantes de rua, restaurantes independentes, vão ganhar muito mais com o atendimento desta categoria, e acrescentando também, só aquela questão também em relação a esta pergunta, se estes restaurantes, estes estabelecimentos também transmitem aquela confiança, porque ainda vemos muitas pessoas, se me permite esta palavra, apavoradas, com algum certo receio desta questão toda do vírus. Se estes restaurantes souberem transmitir esta confiança para o cliente e acrescentando também aquela questão do bom atendimento, do sorriso, dos miminhos, como a Catarina falou e bem, eu acho que tem tudo para dar certo. Nós estamos aqui a sobrepor aqui os nossos temas, vamos tentar ver se os segmentamos. Neto, querias só concluir aí um raciocínio? Sim, era só mesmo, ou seja, antes de passar para o Tiago, era só mesmo, ou seja, pegando um pouco naquilo a experiência que o Luís estava a falar e que o Júnior e os pontos que foram abordados tanto pelos dois, era mesmo dizer isso e ver a realidade daquilo que acontece. Há cerca de 2 semanas nós estávamos nos Açores, eu e a Catarina estávamos em trabalho e aqui a realidade que nós nos deparamos é isto mesmo. Das valências pessoais, não é? Num espaço de 5 km, não mais do que isso, portanto, imaginem uma ilha dos Açores, não é? Um espaço de 5 km, em que nós temos uma unidade, um ponto de restauração, em que o serviço nos fez ter isso, ter o mimo, ter o conforto. Mas, por outro lado, depois temos o reverso dessa medalha, que é a dificuldade, e tu percebes que aquelas pessoas também sabem dar mimos, aquelas pessoas também sabem dar calls, aquelas pessoas também sabem dar serviço, mas que com o tempo que tiveram paradas, foi como se criassem uma parede à sua frente e um bloqueio em que não conseguem dar o próximo passo. E aí está, e principalmente como o Luís estava a dizer, que é na restauração independente, que é onde vai ter que se realizar este grande trabalho, porque na restauração ligada a unidades hoteleiras, tem os seus standards, tem as suas políticas internas, então se vamos a subir na cadeia no sentido de quanto maior for a cadeia, maior são as políticas, maiores são os procedimentos, e em que vão ter que arranjar de sobremaneira alguma forma de retirar esse bloqueio, mas na restauração independente é ali que está o ganho. Os restaurantes que ficaram, os restaurantes que sobreviveram a esta crise, é esse tipo de restauração que vai ter que responder com um mimo e com um conforto para os seus clientes. Mas uma das primeiras ações vai ser essa, vai ser passar para os seus colaboradores o derrubar desse bloqueio, o derrubar dessa parede que eles têm. Ou seja, em grupos hoteleiros do que é restauração independente, apesar de ter alguma restauração independente, vejo muito nessa questão também do outsourcing, e eu acho que há aqui 2 palavras que são importantes nesta parte da formação e aquilo que os grupos devem fazer nesta nova fase, que é voltarmos à essência daquilo que é a palavra hospitality, ou seja, desconstruirmos um bocadinho aquilo que é essa palavra e um bocadinho em conta aquilo que o Júnior disse e que o Luís também, que é termos pessoas que saibam realmente o significado da palavra e aquilo que essa palavra representa muitas vezes para os sítios onde as pessoas estão a trabalhar, porque muitas das vezes
os proprietários dos estabelecimentos até têm esse mindset, mas não conseguem encontrar as pessoas ou não conseguem ter tempo de incutir-lhes esse mindset daquilo que é a verdadeira palavra, o sentido da palavra hospitality, e também a palavra aqui segurança. Já indicam já há vários estudos que têm sido feitos até o momento que indicam que os maiores receios das pessoas agora em voltarem à vida normal, digamos assim, de ir aos restaurantes, é a parte da segurança. Há bocado o Júnior falava na questão do HCCP, e por muito incrível que pareça, ainda há sítios hoje em dia, restauração independente, que não sabe e não tem consciência daquilo que é uma norma da HCCP, não tem consciência daquilo, uma coisa básica que é utilizarem tábuas e facas diferentes para 2 tipos de proteína, ou seja, é chocante pensar nisso, é chocante pensar que esses sítios ainda não foram eliminados, digamos assim, na seleção natural daquilo que foi esta crise. É chocante pensarmos que ainda existem sítios que operam dessa maneira, e eu acho que se muitas vezes as pessoas têm consciência disso e defenderam-se no argumento que não tinham tempo, este é o tempo ideal para isso, ou seja, as pessoas não vão aos sítios se não sentirem segurança, se não sentirem seguras nesse sítio, as pessoas não vão ao sítio se virem constantemente uma pessoa a mexer na máscara, a esfregar a máscara no nariz. As pessoas não vão aos sítios se virem que as pessoas não têm protocolos feitos com a Aresp ou com outras entidades reguladoras, ou que não têm o selo do Clean and Safe, ou que sabem que esses sítios não foram inspecionados por essas entidades. Ou seja, a segurança, eu acho que é uma palavra muito importante, e eu acho que é uma palavra que todos os proprietários e todos os grupos do setor hoteleiro têm que ter consciência de que eu acho sinceramente que vai ser a palavra deste 2021, a palavra de ordem desses estabelecimentos é a segurança. As pessoas não vão aos sítios se não se sentirem seguras nesses mesmos espaços. E a restauração independente consegue suportar os custos que é suposto se ter associados a esse conhecimento técnico? Não é? Estava a falar de soft skills, espera lá, mas também é a parte operacional e técnica que é exigida e que é essencial para o fator segurança, não é? Para o fator higienização. Claro, é assim, produtos higiênicos toda a gente tem que comprar nos seus estabelecimentos de restauração. Agora, se os aplicam de maneira correta, isso já é outra conversa, mas eu acredito que, e pronto, não faço ideia, por acaso não tenho ideia de se existe algum tipo de acordo que se possam fazer com entidades reguladoras, porque lá está, eu também sempre fiz parte mais de grupos hoteleiros de maior dimensão, e isso eram coisas que eram protocolares. Mas eu acredito que seja possível numa fase, ou seja, que seja possível por proprietários de restauração fazerem essas mesmas inspeções, essas mesmas formações, ou seja, isso devia ser quase um investimento obrigatório por parte de quem é proprietário de um espaço desses, porque todos os dias nós ouvimos relatos de sítios, pronto, inclusive é sítios que estão muito, muito em voga e que têm muita visibilidade, sítios que incorrem em erros que, quer dizer, facilmente podem prejudicar a saúde de alguém. Portanto, isso tem que ser uma condição quase obrigatória. Entram as empresas de outsourcing, as mini consultoras ou entidades que ajudam a este volte-face da pandemia, isso faz sentido para as consultoras, mas para a restauração independente encaram isso como mais um custo, não é? Não encaram isso como uma necessidade. Claro que os grandes têm as suas normas todas implementadas, não é? Os independentes, os pequenos, os que se estão a tentar reinventar, podem descuidar disso, não é? A ignorância é uma coisa tramada. Sim, mas eu acho que qualquer restaurante para operar tem que ter certificados, ou seja, de higiene. Esses certificados são feitos por entidades competentes. Agora, nós todos sabemos que também... Não sei se me estão a ouvir. Sim, perfeitamente. Eu estava a dizer que todos os restaurantes para funcionarem têm que estar certificados por entidades reguladoras no sentido, nessas questões de higiene. Agora, todos nós sabemos que existem casos de sítios que passam anos e anos sem serem inspecionados. Agora, se é por carência de funcionários dessas mesmas empresas reguladoras, se é porque muitas vezes nós também conhecemos casos de pessoas que têm contactos com empresas reguladoras e há uma empresa que fecha os olhos e se calhar não vai lá tantas vezes como devia. Agora, eu acho que esta é uma fase em que
ninguém se pode dar ao luxo de não encarar isso como não sendo uma prioridade. E volto a frisar, eu acho que os espaços que não tiverem isso em conta, acho que são espaços que serão gravemente prejudicados desta retoma. Ok. Luís e Júnior, também gostava da vossa opinião. Luís, gostava da vossa opinião aqui para a mesa, para saber onde é que entra o outsourcing aqui. Outsourcing não só neste apoio de ajudar a perceber o que é que legalmente é exigido e o que é aconselhável, mas também a nível de recursos humanos. Acham que faz sentido ou acham que tem que estar, temos que ter sempre uma equipa presente, pós e contras destes temas de outsourcing, da vossa experiência? Neto, começa tu, por favor, senão vocês ficam aí os três muito... Não, eu se calhar ia dizer o seguinte, como o Júnior nos informou, infelizmente, que daqui a pouco nos vai ter que deixar, se calhar abordaria já este tema e também deixaria a sua opinião sobre o que é que será a restauração do futuro, ou seja, que será o ponto final da nossa conclusão, e assim poderíamos libertá-lo para as suas funções que já começam a entrar em alta rotação. Portanto, Catarina, recapitulando a questão, e a ver se eu percebi bem, a questão aqui é como funcionaria o outsourcing, não é? Empresas de outsourcing, relativamente ao staff, a tudo o que é equipas, não é? Não sei se foi isso que... Ok. Se tem alguma experiência nesse sentido, Júnior, podíamos pegar em ti e abrir um restaurante, achas que faz sentido para este espaço, não é? Fala-se tanto em os chefes que assinam e que vão-se embora, fala-se em ajudar na operação. Isto é muita coisa... Qual é a tua opinião a esse respeito? Isto é muita coisa que vai mudar daqui para frente, na minha opinião, porque tenho visto este tipo de comportamentos, que é o seguinte: hoje em dia, antigamente não se via tanto, hoje em dia vê-se um pouco mais. Aqueles diretores de F&B que antigamente vestiam o blazer e estavam no seu escritório, entre orçamentos e questões burocráticas, hoje em dia isso não é que não exista. Está bem, mas o pessoal tem que estar envolvido. Vais ter que estar mais envolvido na parte da operação. Isto porque, no modo geral, ainda ontem falava isto com o Luís Neto, no modo geral, as empresas, não é? Se não tiverem um backup financeiro, uma estrutura que realmente consista e tenha um poder financeiro para contratar não só o pessoal extra, temporário, outsourcing, etc., como o pessoal fixo, vai trabalhar só com o número de elementos que vai estar presente no hotel. Posso-te dizer que há hotéis com 40, 50 quartos, eu tenho conhecimento destes, pequenos boutiques de hotéis, não é? Com muitos empregados, entre pequeno almoço, jantar, almoços, room service. Portanto, eu acho que aquela parte do diretor da F&B estar mais direcionado na parte burocrática vai deixar de existir e vai passar a ser mais terrenal, mais envolvido na parte que é a operação em si. Obviamente que se tu me disseres a mim, opa, então e o pessoal temporário, será uma mais-valia? Não será uma mais-valia? Isso tudo irá depender também do fluxo de trabalho, não é? Que iremos ter daqui para frente. Digo-te isto porque será que vai haver mais eventos? Será que vai haver agora, num futuro próximo, eventos de banquetes em hotelaria? Será que vai haver existir aquelas reuniões, para já, aquelas reuniões de 50, 70 pessoas, mínimo, digamos assim, com coffee breaks, almoços, jantares? Isto, se fosse banquetes era fácil de gerir, porque contratamos X números de pessoas, não é? Vamos a trabalhar, gerimos, fazemos. E se for preciso, só voltamos a ver quando há outro evento. Daqui para frente, o que eu quero dizer com isto é que vamos todos ter que meter a mão na massa, se me permites esta expressão. Vamos todos ter que meter a mão na massa. Polivalente, motivada, técnicas e operacionais e cheia de força, não é? Realmente, não é? Ok, como dizias, há banquetes, há eventos, é preciso ir buscar outsourcing, mas tem que haver um rosto.
Tem que haver. Tem que haver uma pessoa para quem voltar, não é? Aliás, Sem dúvida, as sem séries dúvida. televisivas promovem muito isso, não é? O Cheers. O que é o Cheers? O Cheers é um café que a pessoa vai lá e nem tem que abrir a boca. O fulano sabe o que é que tu... É maravilhoso ir a um sítio novo, Claro. mas o conforto de ir a um sítio, o conforto e a segurança de ir a um sítio de quem te conhece e sabe exatamente aquilo que tu queres e te trata como alguém conhecido, não é? É outra coisa, é outro sentimento, faz parte daquele serviço de qualidade. E então, tentando-te aproveitar, Júnior, antes de ir embora, como é que tu achas que vai ser a retoma na tua bola de cristal? Aqui a minha visão daqui para frente, para isto, e pegando nas perguntas todas e virando isto para cima da mesa, é o seguinte: para já parte de uma estimativa pessoal e de mudança de paradigma, como eu falei há bocado, de inculcarmos valor, de vermos aquele valor pessoal, como o Luís Madeira falou e bem, aquele gajo que é mais extrovertido para trás do bar, que sabe mexer, aquela parte técnica é ir aprender, aquela pessoa que é mais metódica, vai para as mesas, etc. Teremos esta capacidade de olhar não só para se ele pega na bandeja com a mão direita ou a mão esquerda, mas sim o valor pessoal, o caráter em si que a pessoa irá ter. Temos que saber olhar para isto, temos que saber arregaçar as mangas, tirar o blazer, não é? E pormos, não é, toda a carne no assador, porque vem ali aquele melhor tempo de Portugal, não é? Vem ali o verão, é ali quando nós recebemos e entrada e saída de pessoas, seja cliente de fora ou cliente interno. Portanto, é esta altura em que vai chegar tudo ao mesmo tempo, pá, vamos ter trabalho. Já o ano passado achava eu, pá, este verão vai ser mais calmo, e foi mentira. Foi um verão, eu trabalhava na praia, estava a gerir num restaurante de praia e isso parecia o Maracanã em tempos do Pelé. Portanto, o estádio cheio, era sempre entrar pessoas, sair pessoas. Portanto, o verão é mesmo isto. O verão, as pessoas saem, são alegres e gostam de vir a consumir. Este ano não vai ser diferente. Este ano não vai ser diferente. Pelo contrário, eu acho que as pessoas estão mais preparadas agora em relação ao ano passado. Preparadas ou estão com menos medo, digamos assim. Portanto, o futuro da restauração, deste setor em si, seja independente, obviamente eles têm mais dificuldade, ou seja, dentro da hotelaria, vai passar muito com resiliência, com força de vontade, são aspectos mais pessoais, não é? Mais do que técnicos, e também saber transmitir, como o Tiago falou, e bem, aquela confiança, não só em relação ao vírus, como também coisas que não se faziam antigamente, com HCCP, etc. Portanto, no modo geral, não descuidando a parte técnica, aqui o importante é sabermos gerir a nossa parte emocional e adquirirmos um mindset completamente diferente para o que aí vem. Porque vem tempos em que vamos ter que trabalhar, se já trabalhávamos 10 horas, vamos ter que trabalhar 12, e se não estávamos mais tempo no escritório, vamos ter que passar mais tempo na operação. Portanto, temos que reformular toda esta situação e, obviamente, para quem esteve parado e conseguiu adquirir novos conhecimentos, marketing, digital, outras questões, uma mais-valia para o nosso setor, que ponha isso em prática agora, porque aquele departamento de marketing que existia naquele hotel, hoje em dia não existe. Eu tenho situações em que eu falo com amigos meus, Dom Pedro, Shertons, etc., em que são pessoas que ligam de fora e tentam contactar para fazer uma reserva para um grupo de 10 pessoas em modo lazer, etc. E não há ninguém que retome essa chamada, não há ninguém que retorne, não há ninguém que responda àquele e-mail. Portanto, são equipas curtas, não é? E que vai afetar de maneira negativa, sim, mas para quem está presente naquelas empresas tem que ter essa, vamos lá ver, ginástica. Capacidade, não é? Tem que se preparar procedimentos, nem que seja automatizar alguns procedimentos para conseguir dar resposta rápida. Não é? É que as pessoas confundem a capacidade de resposta e automatização de alguns procedimentos com agora vamos ser todos standard, mecanizados iguais aos outros. Não. As coisas podem ser personalizadas e à mesma ter automatismos. Sem dúvida. E isso é com o caldo do trabalho que vem esses automatismos, mas houve tempo para parar e para preparar esses automatismos. Houve sheets e worksheets e reuniões online e formação. É preciso poder pôr em prática a formação toda a questão do beber durante meses a fio. Para que é que elas servem? Se depois, é tão giro, eu ouvi dizer que existe aqui uma aplicação que é o Trello, ouvi dizer que dá para automatizar respostas de e-mail, ouvi dizer que dá para automatizar não sei o quê. Ok, vamos pôr isto em prática, não é?
Catarina, eu acho que só fazer aqui um paralelismo também, eu acho que se nós no início dissemos que esta pandemia foi boa para fazer aqui uma seleção natural em relação aos estabelecimentos, eu acho que também foi boa para dentro dos estabelecimentos fazer uma seleção natural de quem é que realmente É uma mais-valia. quer fazer parte da mudança e quem é que realmente vai se vai sacrificar em prol daquilo que é um negócio em si. Escolher bem a nossa equipa. Não faz mal a pessoa não ter vocação e descobrir que afinal não serve. Claro. Opa, filho, Claro. agora as nossas exigências são estas. Ou estás ou não estás. É mesmo assim. Claro. Desculpem se eu pareço dura, e eu que sou toda defensora dos recursos humanos e essas coisas, mas ou estás a bordo e tens que se preparar para suar, como diz o Júnior, não é? Trabalhar as horas todas e fazer mortais invertidos, ou então esquece, porque até o pessoal da recepção está a fazer housekeeping. Toda a gente está a dar o couro e cabelo. E eu bem que se gosta disso ou não se gosta, pá, vai trabalhar para uma empresa de sapatos e vende online. Isto é serviços, e para trabalhar na área dos serviços é preciso gostar de servir. E é preciso não ter o complexo de vão-me cair as mãozinhas e isso não é para mim. Quem é que está a bordo? É como tu Claro, dizes, por isso é que há bocado falava ou seja, as pessoas têm que perceber o verdadeiro sentido da palavra da hospitality, não é? Muitas vezes as pessoas vão pelo glamour de trabalhar em hotéis de 5 estrelas ou em espaços trendy. Viajar, Claro, sim. Exato. Mas as pessoas esquecem-se que realmente a essência da área não é essa, ou seja, a essência da área... Nós estamos a trabalhar quando toda a gente está a descansar. Sim, e a essência da área é nós conseguirmos, não é? Prestar um serviço do qual nos orgulhamos no final e do qual as pessoas falem por isso mesmo, por aquilo que experienciaram lá, a experiência em si, não é? Aquilo que viveram naquele momento. Quantas relações é que nós já fizemos? Eu, pelo menos, já fiz imensas relações por isso mesmo, porque me soube sacrificar na altura. Tive a oportunidade de visitar pessoas do mundo inteiro, de ver jogos de futebol em sítios onde se calhar nunca imaginaria ir. E isso foi tudo em prol daquilo que eu pude dar e daquilo que... A ginástica que se pode fazer. Sim, não é? da ginástica que se pode fazer. E eu, como Madeira diz, ok, temos uma equipa, espera aí, também é preciso ter atenção à equipa, não é levá-la ao limite e ao desconforto. Eu gosto disto, mas eu não sou bom para falar, espera aí, mas tu dás um barman do caraças e eu vou-te pôr ali, não é? Isto é uma balança, é um equilíbrio e é preciso ter dedicação e tempo. Claro. Isso, E eu acho, só voltando aqui um bocadinho atrás, eu acho que muitas vezes o problema do outsourcing é que desvirtua um bocadinho aquilo que é a identidade dos espaços. Os outsourcing, é assim, já trabalhei em sítios onde o outsourcing era fundamental, em empresas de catering, não é? Onde eventos para 300 pessoas, 500 pessoas, 1000 pessoas, é óbvio que não é feito com a prata da casa, é feito com outsourcing. Mas também já trabalhei em sítios, em grupos onde... Mas às vezes é preciso um empurrão, Tiago. Sim, mas departamentos de F&B, seja onde existe um F&B manager e um assistente e tudo o resto é outsourcing, ou seja, não é possível nós criarmos uma identidade de um espaço. O caráter dos sítios, não é? Claro, ou seja, eu não consigo formar pessoas todos os dias. São as Eu não consigo formar pessoas todos os dias, eu não consigo explicar todos os dias, ou seja, todos os dias. Pessoas novas todos os dias. Claro, aquilo que é a identidade, aquilo que é o standard, aquilo que é a filosofia da empresa. Claro. Não, o outsourcing é isso mesmo, é uma bengala, é um apoio, um empurrão, é um lançamento. E às vezes é a exemplificação, não é? Funciona muitas vezes por training on job. Se forem experts e não só bengalas, não é? Às vezes há outsourcing, hospedeiras, apoio de sala e tudo mais. E outras vezes são brand setups. E quando são brand setups, estamos aqui a empurrar, a explicar o conceito, a pôr em prática ideias, a mostrar que isto é fazível. E neste caso, não é? Outsourcings, e neste caso tem que deixar também brasa a nossa sardinha aqui TH2, que é muito isso que nós fazemos, não é? Aberturas de restaurantes, aberturas de hotéis e estes lançamentos. Mas compreendo perfeitamente, não é? Portanto, às tantas, espera aí. E depois quando nós vamos embora, o que é que fica? Quando não estamos, o que é que fica? Pessoal que não percebeu o conceito? Malta que não se identifica? Não é? Que não está apta a isso? Por isso mais vale o esforço de vamos olhar para a nossa equipa. Quem é que tem valências para isto e quem é que não tem? O que é que se pode fazer com aquilo que se tem? Estas pessoas já nos conhecem. Servem ou não servem? Se servem, meu amigo, vais ter que dar cor e cabelo. Mas, espera aí, há coisas que há os seus limites. Há limites para tudo, para as valências das pessoas e para aquilo que elas também gostam, que é uma maneira também de as sentir motivadas. Nós tivemos um exemplo desses, eu e o Luís Neto, de uma pessoa que não era da restauração, mas queria muito. E nós vimos exatamente a limitação que o Luís Madeira referiu, é uma pessoa que não é de comunicar, não é de falar, era um bicho,
mas depois revelou-se uma pessoa super prática, super ágil a fazer acontecer. Onde é que aquilo está? Isto faz, e se for assim, e se for não sei o quê, Mas essa é a beleza da hotelaria, não é? Muitas vezes há espaço para tantas personalidades diferentes e há espaço para tantas skills diferentes, sejam soft skills, sejam skills não técnicas. estruturadas, exato. Sim, é verdade. Mesmo isso. Bom, eu acho que Luís Neto corrige-me, acho que já focamos aqui os pontos mais importantes, não é? Portanto, Sim, aqui... eu só queria, Catarina, se me permite, só introduzir 2 pontos que estavam a ser abordados e depois o Luís Madeira de certeza que também vai querer pegar nestes mesmos pontos que são estes. Em primeiro lugar, a parte do outsourcing. Da mesma forma que existiu e existe e existirá uma necessidade muito grande de, sejam unidades de alojamento, sejam unidades de restauração, terem que alterar o seu mindset, também as próprias empresas de outsourcing têm que alterar o seu mindset. Naturalmente. Porque, e utilizando uma expressão se calhar um bocadinho forte, isto não é pegar no telefone e dizer, olha, quero 5 kg de carne para o meu canhão, e o meu canhão é o restaurante. Não pode ser. O aspecto diferenciador, e quando nós falamos em indústria hoteleira, nós temos a esquecer que estamos a falar de diferentes empresas e diferentes áreas. E a área do outsourcing é uma delas. E esta área do outsourcing tem que compreender uma coisa: as empresas de outsourcing vão ser diferenciadoras no futuro se chegarem ao pé do restaurante A, B e C, da unidade hoteleira A, B e C, e dizerem assim, temos aqui, desculpando a expressão, é o catálogo La Redoute. Temos aqui a Ana, que tem esta idade, tem este curso e dentro da nossa empresa recebeu esta formação. Recebeu formação para trabalhar em hotelaria 5 estrelas. Não é boa nisso, aquilo. E os gestores que estão do outro lado vão poder perceber que aquele tempo, como o Tiago falava, em que um dia recebiam 2 extras, no dia a seguir recebiam outros 2 extras e que tinham que constantemente estar a dar formação, constantemente estar a dar, andar com eles ao lado porque não é só como o Luís estava a dizer, 2 braços e 2 pernas. Não, ou seja, a diferenciação das empresas de outsourcing vai passar por aqui. Vai ser por construir com o seu núcleo de trabalho esta formação para depois apresentar e oferecer às empresas. E isto vai ser o primeiro aspecto diferenciador. E quem vai ganhar vão ser as empresas, vão ser os restaurantes e vão ser os hotéis. Depois, o segundo ponto que estávamos a falar, que era... Agora passou-me, agora passo para ti, Catarina. Desculpa lá. Não, falaste num assunto importante, não é? Portanto, falaste do catálogo La Redoute. Eu acho que aqui é a definição e identificação das valências e as técnicas, não só soft skills, mas também as técnicas de cada pessoa. Queres um criativo de cozinha, queres um operacional, queres uma pessoa que faça isto e aquilo, queres um RP para o restaurante, queres um misto, não é? E isto tem o seu custo, e vocês sabem que a restauração não é assim tão bem paga, portanto, ou bem que és um chefe e ganhaste nome e já consegues uma boa remuneração, ou então não, não é? O pessoal de sala, como vocês sabem, não tem uma remuneração, não é reconhecida. Luís, Madeira, a tua equipa aí, como é que tu processas isso? Júnior, entretanto tens que ir, é isso? É. Tenho que ir mesmo. Júnior. Obrigado pelo convite. Obrigada, depois partilhamos o vídeo contigo. Claro que sim. Muito obrigada, foi um prazer. Obrigado, eu. Um gosto a todos. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Júnior. Madeira, as tuas equipas. Sim, deixa-me só pegar aqui num ponto que há pouco ficou-me na cabeça quando tu falavas da questão do outsourcing, mas falavas também do consulting. E eu pegando aqui num ponto, já estou a projetar aquilo que poderá ser uma solução para o futuro a nível da restauração independente. Como eu te tinha dito, há empresas, ou há marcas, ou há restaurantes que continuam a fazer exatamente a mesma coisa que faziam há 20 anos atrás. Não se reinventam, não querem, ou pelo menos há uma geração, que é aquela que ainda manda nessas marcas, que não se quer reinventar. E há uma nova geração, que são as pessoas que vão ficar à
frente dessas empresas, vão ficar à frente dessas marcas, têm essa vontade, mas que ainda debatem-se com uma certa resistência. A capacidade dessas pessoas poderem trazer ou não serem ouvidas dentro dessas empresas é muito grande. Então, muitas vezes, a solução é realmente trazer gente de fora, porque muitas vezes a resistência quebra-se com pessoas de fora. Isso é natural. Às vezes nós não ouvimos as pessoas terem uma opinião melhor do que com quem trabalha connosco. Eu acho que isso é um paradigma que vai ter que é uma solução para o futuro. Ou seja, quando nós estávamos a falar, por exemplo, e o Tiago pegou aí bem nessa questão da segurança e do investimento na segurança que nós temos que fazer, muitas vezes isso não é um custo, é um investimento. Só que passa a ser um custo quando tu apresentas um conceito em que tu tens 20 pratos principais numa carta. Okay? Ora, se tu reduzires o teu custo, o food cost, beverage cost, etc., e reduzires isso substancialmente, vais libertar dinheiro para fazer investimentos cada vez mais necessários. Mas isso só te vai conseguir olhar para as pessoas e explicar que não é preciso ter 20 pratos numa carta e que, aliás, isso é só apenas um custo, quando tu tiveres alguém com formação, com experiência, a vir de fora e a explicar isso às pessoas. Se essas empresas cada vez mais se abrirem a mentalidade e trazerem pessoas de fora, vou dar-te um exemplo, uma TH2, para a mesa, para lhes explicar, ou pelo menos para dar indicação de um caminho estratégico para o futuro, acabarão por ter um output muito melhor. E tu aí depois libertas as pessoas operacionais, o Tiago, o Luís, o Júnior, o outro Luís, para fazer aquilo que sabem fazer melhor, que é criar experiências, criar resultados a nível de produto e de serviço para os clientes. Está no campo, não é? Claro. Está no campo. O Tiago e o Júnior falavam muito bem que essa questão, tudo bem, também estão em estruturas muito maiores e que havia sempre essa facilidade ou não de ter uma pessoa cada vez mais fechada dentro de um gabinete a fazer determinadas coisas, mas isso acabou. Essa questão do multitasking é o novo paradigma. Cada vez mais as equipas têm que ter um core muito forte, uma estrutura substancial que permita que o empregado de mesa também vá para dentro do bar e ao mesmo tempo também consiga ir à copa e se for preciso ainda vai dar uma perninha à cozinha se for preciso de vez em quando. Não estou a brincar, isto vai ter que acontecer, até mesmo porque eu olho para a restauração. É a beleza das tabernas. É o fulano que está ali, faz de psicólogo, de padre, serve as bebidas, prepara a sandocha, faz o risolo e ainda limpa a mesa. Agora, temos que ter uma noção de que a restauração, principalmente nós continuamos a ser um país que ainda tem um grande problema que é a sazonalidade e que tem continuadamente a usar a técnica do acordeão. Estica no verão, encolhe no inverno. E vai ter que ser sempre assim. E vamos ter que ter essa noção de que essa estrutura core é que vai se manter durante o ano inteiro. E, portanto, que tem que lá estar no inverno a fazer o risol, a limpar os vidros, a fazer esse trabalho. Ponto. Agora, se vai trabalhar 12, 16 horas, isso depois vai depender da empresa ter a capacidade de se reinventar e também permitir uma melhor qualidade de vida às pessoas. Eu vou-te dizer, eu trabalho numa empresa em que nós adotámos uma filosofia de qualidade de vida que as pessoas não têm que trabalhar que nem escravos, têm que suar quando há uma operação, mas têm que também ter a sua vida pessoal e profissional. Aqui não há repartidos, eu vou proibir repartidos, as pessoas têm que ter 2 folgas por semana, têm que tentar fazer turnos seguidos, podem dar mais 1 hora ou 2 por dia, mas eu não vou obrigá-los a lá estar 14 ou 16 horas, como já aconteceu connosco há muitos anos atrás. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a questão do outsourcing. É aqui que entra depois essa questão, que é, se tu tens uma equipa core forte, então tens de trazer também uma equipa de outsourcing que seja um complemento. Esta equipa core é que vai guiar esse outsourcing todo. Mas cabe cada vez mais às empresas de outsourcing, como eu já tinha dito desde o início, perceber a tua filosofia, perceber o teu conceito e entregar-te, dentro do catálogo La Redoute, a pessoa correta para o teu fit correto. Era cada vez mais difícil há um ano atrás, quando havia problemas de pleno emprego, como nós nos chamávamos, que eu acho que não havia pleno emprego nenhum. Era assim uma manta muito curta para a quantidade de restaurantes e de hotéis abertos e que as empresas de outsourcing não tinham capacidade para responder e era muito fácil nós dizermos assim, pai, estou a contar com o Zé hoje, mas o Zé hoje não pode porque o Zé hoje foi ali para o trip, ou o Zé hoje foi ali porque o marcador tem que se safar naquele dia e responder às opções todas. Portanto, as próprias empresas de outsourcing também levaram um rombo brutal, dada também a magnitude que também atingiram nessa altura. Acho que também tiveram mais olhos do que barriga, honestamente.
E, portanto, cada vez mais também tem que ter a noção de que não vale a pena ter um exército muito grande, mas ter um exército mais pequenino, cada vez mais móvel e conseguir entregar também um serviço cada vez mais correto. Ponto número 3. Acredito que muita gente vai fugir da restauração e da hotelaria para ir por outros tipos de serviços ou de indústrias que sejam também mais estáveis para o seu futuro. Essa limpeza que aconteceu a nível da restauração vai obrigar também a isso. E como vocês diziam, e bem, só vai ficar aqueles que realmente querem vestir a camisola e que têm também cada vez mais vontade. Mas também só vão ficar se forem motivados a isso. Okay? Portanto, estes 3 pontos para mim são aquilo que é o novo paradigma, mas cada vez mais não começa só por baixo, vai ter que começar por cima. E, portanto, eu acho que nós, enquanto gestores, enquanto profissionais, consultoria, de direção, etc., somos nós que vamos ter cada vez mais que dar murros na mesa internamente ou externamente e cada vez mais obrigar aqueles que são os empresários e os donos de empresas mudar, e o tipo que vai abrir uma porta ao lado com um conceito completamente alternativo vai engoli-los. Ponto. Tiago, previsões então para esse novo paradigma, que seguramente algumas estão bem alinhadas aqui com Madeira, não é? Outras já foram faladas, mas aqui em jeito quase de desfecho ou de mensagem para esses novos profissionais, novos ou reinventados, não é? Porque, como dizia o Madeira, muitas pessoas que vão mudar de rumo, mudar de vida. Sim, eu fui uma das pessoas que fiz aqui uma pequena alteração e foi aqui um bocadinho, eu também, tendo em conta é isso que é o novo paradigma. Eu há uns meses ouvi um podcast com o CEO do Grupo Vila Galé e ele dizia que esta pandemia o que veio trazer foi uma aceleração também na parte tecnológica por parte do setor hoteleiro. E muita iliteracia. Sim, muita iliteracia e também havia alguma resistência por parte de alguns grupos hoteleiros e mesmo empresas do setor hoteleiro, havia alguma resistência quanto à inserção da tecnologia nos seus grupos. Eu acho que neste último ano em que houve um boom gigante em relação à utilização da tecnologia, porque nós todos fomos obrigados a ficar em casa e a instalar os Zooms e os Teams desta vida, eu acho que esse pode ser um fator importante. Eu pessoalmente fiz uma formação em OutSystems, que é uma plataforma que permite desenvolver aplicações de uma maneira rápida e eficaz. E inclusive já fiz algumas sondagens junto de grupos hoteleiros que estariam interessados. É óbvio que isto, numa ótica de um grupo hoteleiro, é muito mais fácil a utilização desta tecnologia, mas também existe espaço para os grupos mais pequenos poderem entrarem neste mundo tecnológico, seja através há ferramentas básicas como o Google Ads ou o Google My Business, que por incrível que pareça, há grupos há grupos de hoteleiros que ainda não utilizam, sejam restaurantes, seja a Tasca do Manel, seja um grupo com um bocadinho mais de dimensão. Ou seja, eu acho que foi um bocadinho a escolha que eu fiz durante esta pandemia, porque eu infelizmente também estava inserido num projeto no início da pandemia que infelizmente não prosseguiu também devido a tudo aquilo que se passou. E o meu pensamento foi, ok, o que é que eu acho que pode ser um rumo interessante para o mundo da hotelaria? Eu acho que a tecnologia, sem dúvida, vai ser uma mais-valia para todos aqueles que queiram também fazer um bocadinho do marketing do novo normal. E o marketing digital, não é? O marketing digital mudou, está-se a adaptar, está a ser mais respeitado, sim. já não é só uma coisa de gigs, eu acho que se nós ou estás online ou não estás. Sim. E não foi só o exit ou o reinventar de muitos canais de distribuição online, mas perceber com alguma seriedade como é importante ter mão na nossa própria comunicação, não é? Para as coisas não estarem... Exatamente. E na experiência que o cliente tem em si, eu acho que, por exemplo, eu vejo muitas vezes os comentários às respostas no TripAdvisor, no Booking, são inexistentes ou são muito impessoais, ou seja, não se cria uma relação. Não há feedback, portanto, acabou-se uma relação.
ainda se está aí, quer dizer, as pessoas fazem um maior elogio e um review positivo e ninguém vai lá dizer obrigada nem nada. Claro, Muitas vezes podem ter negativos, ponto. E claro, como é o fator principal de nós conseguimos que os clientes voltem, há de ser sempre o contacto físico, há de ser sempre as soft skills da pessoa, há de ser sempre a maneira como as pessoas encaram. Mas as pessoas, neste último ano, e estava a divertir no outro dia sobre isso, as pessoas estão cada vez mais encaminhadas para o mundo digital, ou seja, e as empresas vão ter que se adaptar a isso, vão ter que tomar medidas em relação a isso. E perceber que não tem que ser nem uma coisa nem outra, que o mundo digital leva à exatamente. E ao contrário, e mesmo a interação depois da pessoa frequentar o espaço, vai ser também muito importante a pessoa dizer que se lembra daquela pessoa, que se lembra da experiência que teve. Claro. E servir de embaixador. Em relação a grupos hoteleiros, aquilo que falavam nesse podcast é que eu acho que ainda existe na restauração de rua uma relação mais pessoal com as pessoas que frequentam espaços. Eu acho que em grupos hoteleiros é muito mais impessoal. Eu tenho experiência nos dois, eu sei perfeitamente num hotel 5 estrelas. Muitas das vezes, até por indicação da direção, nós não conseguimos ter essa proximidade com o cliente, porque te dizem ou que não podemos fazer perguntas pessoais, ou porque não podemos ter uma interação mais próxima com a pessoa. Isso para mim é balela. Eu espero que isto mude. Isso para mim é uma balela, quer dizer, então o quê? Mais vale pôr um robô a fazer um check-in, mais vale pôr um robô a servir a pessoa, porque eu nunca vou conseguir não interagir com a pessoa, não perceber o que é que a pessoa quer. Até a grande hotelaria perceber quem é que são os seus reais concorrentes, ou seja, esta hotelaria boutique e pequena que consegue essa proximidade. Claro. E aliás, cá está a pandemia, não é? Os hotéis pequenos estão a fazer stop sales, os hotéis grandes estão fechados, nem abriram portas. Exatamente. Muito bem. Tiago, para a gente não se alongar muito, obrigada. Luís Neto, mensagem de desfecho antes de abrirmos as perguntas e respostas dos nossos participantes. Agora lembra-me o que é que queria dizer há um bocado. O Tiago trouxe para... É muito rápido, eu vou ser sucinto, são 5 minutos à Benfica, como eu e o Luís Madeira gostamos. O Tiago trouxe uma palavra ótima, que define muito bem, que é o termo hospitality. Porque o hospitality, e eu que tive a experiência no Reino Unido e tinha tido uma experiência em hospitalidade, se formos traduzido à letra em Portugal antes, quando cheguei ao Reino Unido eu fiquei apavorado, porque eu pensei assim, espera aí, mas isto não é a hospitalidade que eu tenho em Portugal, em que temos uma recepcionista que só faz recepção, em que temos o barman que só faz bar, em que temos o empregado, não, lá faz tudo. Lá tudo de manhã pode... Eu já olho para isso e já acho ridículo. Pronto, mas a grande questão, olha, por exemplo... Trabalham, notam, que horror! Eu penso que um dos nossos convidados que aqui está é um diretor do IBIS, que eu conheço. Pelo menos, pelo nome, parece-me. E eu lembro-me que quando eu conheci o IBIS, eu pensei, isto é uma escola. Porque eles ali têm, sem dúvida, o termo hospitality, que é a pessoa que está na recepção, no momento a seguir pode estar a servir uma bebida no bar, ou pode estar a preparar o jantar ou o almoço. E era aquilo que o Luís Madeira estava a dizer. A polivalência hoje em dia, o multitarefa, o eu saber, para além de pôr uma mesa, para além de estar a fazer o serviço de mesa, poder ir para trás do balcão do bar, dar um apoio à copa, dar um apoio à cozinha, isso vai ser essencial. Cada vez mais as empresas vão querer essa polivalência, de forma a conseguirem gerir melhor o seu... Eu peço desculpa, Luís, deixa-me interromper. Eu peço imensa desculpa, é que eu tenho mesmo que sair. Sim, Luís, não há problema. O restaurante vai abrir daqui a 45 minutos e, portanto, hoje estamos. É um dia de abertura e vocês já sabem como é que são a abertura. Perguntas e respostas. Vamos passar aqui a perguntas e respostas rapidamente antes de libertar o Luís Madeira. Será que conseguimos? Olá, Manuel. Olá, como está? Tudo bem? Olá, Catarina. Olá, Tiago, Luís. Queria só aqui falar aqui uma coisa. Falamos agora no final, que achei que é muito importante. Falou-se um pouco aqui no marketing digital. Muitos gestores apoiam-se muito nisto como se fosse uma tábua de salvação, muitos gestores de restauração independente, e às vezes esquecem-se que realmente este marketing digital é apenas uma ferramenta de comunicação e que se apoia muito numa vertente só, que é as vendas, e que nos esquecemos muito daquilo que se falou muito também agora no início,
que se calhar falar mais um pouco no que é o serviço ao cliente. Portanto, orientar mais a empresa não para as vendas, mas sim então para o cliente. Fazer aquilo que se fala muito quando se preenche, por exemplo, o modelo Canvas ou quando se fala em marketing, o trajeto do cliente, o Customer Journey, não é? E fazer todas as etapas e, como disse muito bem aqui o Luís Madeira, aliar as características de cada um dos nossos colaboradores a essas etapas. Eu defino, eu ponho-me no lugar do cliente em que existe certos números de etapas, desde que entro ou que sou recebido com olá até volto sempre, mas de uma forma sincera, e conseguir alocar cada um dos colaboradores a cada uma das fases. Okay? Há restaurantes que, por exemplo, existe só um colaborador para entregar contas na mesa, porque é um cliente que consegue ter maior interação, consegue interpretar e ler mais a cara do cliente para perceber se realmente alguma coisa bem ou mal ali no meio. E, portanto, aí, pronto, é tal Customer Journey, estudar um pouco isso, aliar cada valência de cada colaborador a cada uma das etapas, e não esquecendo também uma coisa que é o mais estudado hoje em dia também em marketing, é muito complexo, que é o marketing sensorial. Que o mesmo produto em diferentes espaços tem impactos completamente diferentes, seja pelo serviço que é feito, seja pelo ambiente, tudo isso, não é? Portanto, o pessoal de contacto, as pessoas que interagem com o cliente, o ambiente importa, as iguarias importam, mas a percepção de qualidade do produto às vezes está camuflada no serviço. E é isso que é muito difícil em restauração. Nós não vendemos produtos, nós acima de tudo nós vendemos um serviço, uma satisfação. E como já se falou várias vezes, o turismo, a hotelaria e restauração cada vez mais são bens de primeira necessidade. Manuel, vamos tentar formular aqui uma pergunta. Há aqui várias no ar, mas vamos tentar formular aí uma pergunta. Isto era só para partilhar um pouco a minha forma de pensar e de tudo que vocês disseram com aquilo com que eu me identifiquei. Não era uma pergunta. Mas acho que o Manuel traz também, ou seja, é um tema também importante que é este do marketing, é também as próprias empresas saberem até que ponto é que isto tem um impacto e um resultado nas próprias vendas e na própria visibilidade do próprio espaço, seja ele uma unidade de alojamento, seja ele uma unidade de restauração. E era aquilo que eu falava com o Luís Madeira antes de entrarmos no ar, que é a criação de produtos complementares para que aqueles produtos complementares que nós estamos a colocar no nosso ponto de venda não seja só o serviço de comidas e bebidas ou o serviço de alojamento. Não, nós estamos a oferecer, nós temos ali uma vasta gama de produtos complementares que as pessoas têm acesso e que funcionam como merchandising, como transição da marca e a passagem de informação daquela marca para outros. Muito bem. Eu acho que podemos dar por encerrado este painel, apesar de ser temas que obviamente estamos todos muito apaixonados a falar sobre ele. Eu fico com um convite no ar, um convite de fisicamente e pessoalmente, com o devido distanciamento, de falarmos preferencialmente com um copo de vinho na mão aqui no Ateliê TH2 um bocadinho mais para a frente em data incerta. Portanto, mantenham-se em contacto. Obrigada a todos os presentes, obrigada ao Tiago, obrigada ao Madeira, obrigada ao Neto e obrigada também ao Manuel Melo pelas preciosas palavras. Mantenham-se por aí, obrigada a todos e espero que tenham a continuação de uma boa retoma e bom trabalho com hospitalidade e restauração criativas, não é? É isso. Obrigado, Catarina. Obrigado, resta um bom dia. Obrigado, Tiago. Obrigado. Luís, Manuel. Obrigado, Catarina e Luís.